Treta, em live, Bisotto dá grande esporro na militância do MBL. Conta o processo para se juntar ao movimento, a sua história, e fala sobre a militância do movimento. Uma das coisas que mais me incomodou desde sempre, na ruptura do Fernando Feriado, finado Fernando Feriado, que ninguém nunca mais ouviu falar, foi justamente a ingratidão. Um favelado que não tinha onde cair morto, que a mãe queria proibir de ir no MBL porque ele tinha que ser empacotador de supermercado, que ele ia ganhar um salário. O Renan e o Pedro foram falar com a mãe dele para convencer ela de que o MBL daria futuro para ele. Sai do modo que saiu. Eu acho isso muito nojento. Olha, Renan, esse Bisotto vai virar bolsonarista, hein? Olha, eu tô acompanhando a live dele. Ele vai virar bolsonarista. Mas nós ainda temos muitos jovens. E aí parece que eles decidiram que a missão deles é ser a KGB do MBL. São eles que vão abrir os olhos do Renan pro bolsonarista infiltrado prestes a trair o movimento. O Bisotto bolsonaristou. Vem cá, gente. Eu moro em Santa Catarina. Minha vida toda eu passei nesse estado. Vamos conferir. Mas antes eu vou ter que falar da minha relação com o MBL. E para chegar a isso eu vou ter que ter uma conversa bastante longa com vocês. Eu já tive essa conversa em outras redes sociais, eu já falei da minha história, eu já falei como minha vida andou, da onde eu vim. Aqui eu falei de alguns momentos, os mais antigos certamente lembram de eu contar a história das Farc, da minha militância no PSTU, de como eu deixei de ser de esquerda e me tornei de direita. Eu já contei muitas histórias aqui, mas eu nunca contei a minha vida inteira pra vocês. E para entender como a minha relação com o MBL chega a ser o que é hoje e tá no ponto em que tá, é preciso entender a minha história, é preciso entender quem eu sou. Vocês não têm a obrigação de saber, ninguém tem a obrigação de saber. Esse é um canal pequeno, é natural que as pessoas tenham muitas dúvidas. Então eu vou esclarecer. Peguei, arrumei uma mala e fui embora para Caçador. Procurei meu pai em Caçador. Meu pai, à época, era presidente do PT e é quando começa o meu envolvimento mais efetivo com política. O interesse vinha de muito tempo. Com 6, 7 anos eu ficava pentelhando meu pai, perguntando coisa de política para ele. Com 10 eu já tinha lido o Manifesto Comunista. Com 12 eu li o Capital, o tomo 1, depois li os tomos 2 e 3. Enfim, o interesse vinha de muito tempo, mas a atividade política começa ali dos 15 para os 16 anos, quando eu saio da casa da minha mãe. Vou pedir abrigo pro meu pai envolvido com política, presidente do PT em Caçador, e eu faço caminho pro mesmo tipo de envolvimento. Eu fico no PT por 2 anos, aproximadamente, quando nós chegamos às eleições presidenciais de 2002. Eu estava lendo muito à época, eu estava consumindo muita teoria comunista, muita teoria esquerdista, marxista, enfim, e eu estava caminhando para me tornar trotskista. Eis que o PT anuncia, e aqui em Santa Catarina tinha uma especificidade em relação ao PT Nacional. O PT Nacional era controlado pelo grupo de Lula e José Dirceu. No estado aqui não, era controlado e ainda é, de certo modo, por um grupo chamado Articulação de Esquerda, que é uma dissidência do antigo grupo do Lula. O pessoal defende uma linha mais à esquerda do PT do que a linha convencional do partido. O grupo do Lula fecha aliança com o Alencar, as críticas internas do PT vão se tornando muito fortes, os grupos mais radicais da esquerda vão rompendo, e a minha ruptura com o PT se dá nessa época e eu entro em contato com o PSTU. E simplesmente saí de Caçador, vim para Florianópolis um belo dia sem nada, uma malinha vazia de roupa, não tinha absolutamente grana, zero, só o dinheiro da passagem. Voltar, se tivesse que voltar, seria de carona. Cheguei aqui, a galera do partido gostou de mim, fiquei morando na casa de um companheiro, de outro, indo de um lugar para o outro, até que surgiu um congresso grande, aí o partido gostou dos meus dotes de escrita, eu comecei a contribuir com o Jornal Nacional do PSTU, Convergência Socialista. Ajudei na campanha do Zé Maria Almeida, candidato a presidente, vi muitas coisas lá. Quase fui parar nas Farc, história que eu já contei em pormenores aqui, depois de participar de 2 grandes congressos, um em Brasília, que era uma grande manifestação contra o governo FHC. Saí no Jornal Nacional, apareci no Jornal Nacional segurando uma bandeira enorme do PSTU na primeira fileira. Nós tomamos a frente da manifestação com meia dúzia de militantes. Corremos para frente com as bandeiras e só nós aparecíamos. Terminou a eleição, eu tô desempregado, não tenho mais nada o que fazer da minha vida, com 18 anos. Frutuoso de quem eu havia me tornado amigo no decorrer da campanha, mesmo sendo adversário político, me chamam para conversar. Bisotto, você nunca te passou pela cabeça ser jornalista?
E não, nunca havia me passado pela cabeça, mesmo escrevendo para o jornal do PSTU, mesmo escrevendo para a Gazeta, mesmo meu pai tendo sido trabalhado com jornalismo a vida inteira, foi gráfico, coordenou a redação. A Sônia Bride trabalhou com meu pai. Para quem conhece a jornalista Sônia Bride da Globo, ela foi foca no tempo em que meu pai era o chefe da gráfica no jornal lá em Caçador. Nunca tinha me passado pela cabeça, mas eu achei do caralho. Tipo, tá, eu vou fazer o que eu gosto, que é escrever, e vão me pagar por isso. Porra, fechou. Resolvi minha vida. Fui trabalhar com o Frutuoso na Folha. E aí começou uma longa história minha no jornalismo. Depois de 6, 8 meses de Folha da Cidade, comecei como foca, escrevendo matérias. Nunca vou esquecer da primeira matéria que eu escrevi, uma entrevista com o presidente nomeado da Fundação Municipal de Esportes, nem havia sido empossado no cargo ainda, genro do atual vice-prefeito da cidade. A matéria foi corrigida 4 vezes pelo Frutuoso, ele disse que estava uma bosta as 4 vezes, jogou no lixo por 3, na quarta ele falou, continua uma bosta, mas o jornal tem horário para fechar, não dá para reescrever a quinta, vai assim mesmo. Fiquei ali 8 meses, aprendi muito, amadureci, e aí o dono do jornal Folha da Cidade era o mesmo do jornal Gazeta. Era tipo, um fazia uma linha política, o outro fazia outra, um morde a sopra, mas o dono era o mesmo. E aí ele pede para mim, Bisotto, vai para lá e assume uma coluna política. E eu fui para Gazeta. Minha primeira entrevista foi com um rapaz chamado Valdir Cobalcini. Se escreve Cobalcini, tá? É italiano. Se quiserem pesquisar aí no Google, vocês vão descobrir que ele é o deputado federal mais votado do MDB de Santa Catarina e foi o deputado estadual mais votado do MDB de Santa Catarina em 2010, em 2014 e em 2018. É outra relação de amizade que começa e que dura 20 anos. Eu fiz uma pergunta metida engraçadinha com o bastidor que eu tinha sobre a vida familiar dele, enfim, ele deu risada da pergunta, que era uma pergunta desaforadinha, que ele deveria ter me mandado tomar no cu, ele deu risada. Como é que você ficou sabendo disso? E aí eu disse, sou jornalista, eu tenho fontes. Ele riu e começou uma relação de muita amizade. O engraçado é que no final dessa conversa ele olhou pra mim e falou, você podia filiar no MDB, Bisotto, e eu arrumo uma faculdade pra você, você estuda jornalismo, segue carreira. Eu disse, olha, amigos, política à parte, eu sou petista, eu nasci no PT, eu sempre fui de esquerda, eu nunca vou sair do PT. Começam os fatos que levam a minha conversão para a direita. Professor Olavo de Carvalho, chegamos ao professor Olavo de Carvalho. Fim da eleição 2004, esse colega que morava comigo, professor Atílio Oliveira, lia muito, nós virávamos noites e mais noites fumando, tomando chimarrão, tomando café preto e lendo. E o engraçado é que assim, nós virávamos noites fazendo isso, às 6 horas da manhã eu ia dormir, que eu não tinha compromisso. Ele tinha que dar aula, era professor concursado. Ele se tornou famoso em Caçador por dormir em sala de aula, porque ele varava a noite lendo. Ele varava a noite fumando, lendo e debatendo os mais variados assuntos. O Atílio chega pra mim e fala, já leu isso aqui, Eduardo? Isso aqui o quê? Esse cara aqui, ele é fascista, ele é um extremista de direita, nunca vi um extremista tão extremista aqui no Brasil, confesso, nos últimos 30 anos, isso é coisa da época do Gustavo Barroso, do Gustavo Corsão. Essa turma, nunca tinha visto alguém dessa época com esse tom. Mas ele é muito bom, ele escreve muito bem, o raciocínio dele encadeia e tal. Vale a pena ler para entender como é que os inimigos pensam. E eu fui entender como é que os inimigos pensam. Eu fui entender. Era um tempo em que pouca gente conhecia o Olavo no Brasil. Conheciam basicamente o Olavo, a galera dos círculos esotéricos que ele frequentava, a galera da Tarica, a galera de São Paulo. Ali sim ele era relevante, conhecido, tinha dividido apartamento com Dirceu e Rui Falcão na juventude. Mas fora disso ele não era uma personalidade. Tinha escrito para grandes jornais, mas de modo esporádico. E o modo como o Olavo sempre escreveu a vida inteira também não era a coisa mais popular do mundo. Ele vai se popularizar muito tempo depois. Além de tudo, o Olavo era acessível. Eu li um artigo dele sobre Gramsci. E curiosamente, bem nessa época, eu tinha acabado de devorar os cadernos do cárcere do Gramsci, de fora a fora. Lendo em detalhe, anotando, pesquisando, estudando, indo ler resolução do Partido Comunista, que explicava, do Partido Comunista Italiano, óbvio, que explicava dados pontos que o Gramsci desenvolvia nos cadernos. E eu mandei um e-mail para ele bastante do desaforado, meio que chamando ele de burro. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E ele me respondeu o e-mail. A vantagem de ter conhecido ele antes da fama. E ele respondeu explicando que era 2 ou 3 só que ele considerava que estava errado, mas o resto estava certo, que o burro era eu. Foi uma troca de uns 3, 4 e-mails para lá e para cá, se xingando. No final ele não respondeu mais. O fato é que 6 meses depois, devorando Olavo assim como eu havia devorado o Gramsci, eu largo a esquerda, me torno conservador, me torno de direita, algo que mantenho até hoje. Foi graças ao Olavo de Carvalho que eu deixei a religião do comunismo.
Porque sim, comunismo é uma religião civil, é uma religião estatal, é uma religião que não tem deuses aparentemente, mas os tem. São deuses diferentes, talvez lembrando um pouco a fase animista da sociedade. A classe operária é um deus do comunismo. O Partido Comunista e suas lideranças, olha o culto à personalidade em todo o regime comunista, não fale em um. Pode ser o russo, Coreia do Norte, Cuba. Escolha o continente, escolha a cultura e o culto à personalidade permanece. Por quê? Porque isso é intrínseco às religiões. E o comunismo é sim uma religião pervertida, uma religião satânica, uma religião inspirada pelo próprio demônio para destruir a humanidade, mas ainda assim uma religião. E graças ao Olavo eu deixei para trás esse culto satânico. Eu sempre fui católico desde berço. Nunca abandonei propriamente o catolicismo, nunca entrei no processo do jovem ateu cheio de vontade de debater com todo mundo e provar que Deus não existe. Minha avó me criou dentro da igreja, eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha avó, de muito carinho, muito afeto. Seria quase que uma ruptura psicológica comigo mesmo. Mas eu estava distante, e é o professor Olavo que me traz de volta para a oração, para ir para a missa, para a confissão, para tentar seguir o máximo possível. E o máximo possível dentro das minhas possibilidades, deixar claro que sou pecador, provavelmente mais do que vocês todos aí, mas tentar seguir os preceitos, mandamentos da lei, o exemplo que Cristo nos deixou, as ordens que Ele nos deu, e que os santos depois nos inspiraram ao longo de séculos, de 2 milênios de história, a dar continuidade para que um dia a gente chegue até o reino dos céus. Eu devo isso ao Olavo. Minha vida pessoal e política vai continuando a partir daí. Até que eu escrevo uma coluna despretensiosa de análise. Um dos lemas desse canal, análise não é torcida, eu só analisei, não era torcida mesmo. Eu explicava por que o então senador João Raimundo Colombo seria governador do estado em 2010, e não o vice-governador do estado Leonel Pavan, que havia renunciado ao mandato de senador no meio do mandato para aceitar a vice, e que todo mundo dava por certo que seria ele. Eu expliquei por quê. Eram questões de circunstâncias políticas aqui do estado, de grandes lideranças, enfim. E diz que o Raimundo Colombo seria o próximo governador do estado. Não se passa uma semana, tem visita no jornal. Os assessores do senador estão lá e querem saber quem que escreveu a coluna, quem é o dono do jornal, querem estabelecer um laço de amizade, de parceria. Esse laço evolui muito rapidamente, o senador marca um almoço na fazenda dele em Lages, recebe todo mundo muito bem, nós levamos empresários, amigos e caçador. Eu saí das cinzas pro estrelato de novo, porque cravei que o senador Raimundo Colombo seria governador, ele nos tratou maravilhosamente bem, sempre foi um grande parceiro. Ganha a eleição de 2010, eleição que eu coordeno regionalmente. Eu vou ser o coordenador da campanha na região de Caçador, 7 municípios ali em volta, na antiga Secretaria Regional. Era eu que coordenava o comitê central lá, fazia pesquisa, pensei em estratégia, coordenava o cabo eleitoral, treinava a gente. Maravilha. Saí da merda pra estar na crista da onda de novo. Mas o fato é que eu continuei a relação com os meninos que cuidavam da parte de redes sociais do Colombo. É a primeira vez na minha vida, ali por 2010, que eu vou trabalhar com redes sociais diretamente. Eu tinha feito rede social para o Kubalcini na candidatura dele de deputado estadual em 2006. Agora, o que era a rede social em 2006? Era uma comunidade no Orkut, que para uma candidatura de deputado estadual, se conseguisse reunir 50 pessoas na comunidade, nós comemorava. Puta que pariu, bombou. Bombou, porque é isso que dava para fazer. Não tinha grande coisa. O Twitter não cabia para aquele tipo de campanha. Já em 2010 a coisa tinha amadurecido, e foram esses meninos, inclusive, que cuidavam das redes sociais, que acharam um artigo que eu cravei a eleição dele, que eu publiquei no blog que eu tinha na época, sim, existiam blogs, e mostraram, e daí surgiu a relação. Eu continuei a parceria com eles, e nós chegamos a 2014. Eu tô chegando na parte que interessa e na parte que eu prometi no título, que é a minha relação com o MBL, a verdade sobre a minha relação com o MBL. Chegamos em 2014. Eleição presidencial. Termina o primeiro turno, e eu trabalhei para a reeleição do senador Raimundo Colombo. Aí nós já tínhamos recomposto relação, eu tinha recomposto relação com ele, com a equipe, com todo mundo, enfim. Trabalhamos, ganhamos, vencemos a eleição no primeiro turno, muito sofrida, muito suada. PSDB quase botou o candidato deles no segundo turno aqui. Vinha rolando um fenômeno desde 2006, que é predecessor ao bolsonarismo. Vem muito antes do bolsonarismo. Vocês que são de fora, porque Santa Catarina bolsonaristou. Não! Santa Catarina não bolsonaristou. Santa Catarina endireitou. A última vez que Santa Catarina votou no PT foi em 2002. Nós estamos em 2025, foi há 23 anos atrás.
Eu tenho certeza que grande parte dos que estão assistindo essa live sequer eram nascidos na última vez em que Santa Catarina votou no PT. Nunca mais votou. Alckmin, dependendo de Santa Catarina, teria sido eleito em primeiro turno em 2006. O mesmo se repetiu com Serra em 2010. O mesmo se repetiu com Aécio em 2014. E por isso, em 14, por um nada, o Colombo, com um puta governo extremamente bem avaliado, com uma imensa aliança partidária, não fica fora do segundo turno, que casou o voto. O voto do Aécio em nível nacional com o voto do então senador Paulo Bauer pro governo do estado. Ganhamos a eleição com o Colombo e entra em contato com esses meninos que cuidavam da rede social do senador Colombo, que já não estavam mais no governo, tinham saído, montado sua empresa, tem empresa até hoje, são meus amigos, são meus parceiros, eu tento ajudar na medida do possível, já me ajudaram demais, sou grato pra um caralho. A gente manteve uma parceria aí de... Bom, já foi pra 15 anos, 16, se contar 2009, 16 anos de parceria. Terminou, a equipe do Aécio entra em contato conosco. Olha, vocês não querem vir pra cá tocar conosco a campanha de rede social do Aécio? E já estava sendo muito bem feito o serviço do Aécio. Mas eles queriam mais braços, eles queriam mais cabeças, eles queriam ampliar o alcance. Era o tudo ou nada para tentar ganhar a eleição. O dono da empresa me chamou, um grande parceiro. Quer ir para São Paulo para fazer essa campanha comigo? Bora! Fui. Fizemos a campanha lá. A campanha do Aécio tinha contratado uma empresa que tinha 3 donos, basicamente 3 sócios que tocavam essa empresa e tinham lá junto com eles um moleque que eles pegaram depois do primeiro turno também, que no primeiro turno ainda não estavam com eles. Os 3 sócios dessa empresa eram Renan Antônio dos Santos, Alexandre Magno Santos e Pedro Deirô. O moleque que eles trouxeram para o segundo turno, que no primeiro não estava com eles, estava com uma figura folclórica, Evandro Sinotti, era um japonesinho jogador de videogame, um tal de Kim Kataguiri. Eles prestavam serviço para a campanha do Aécio já desde o primeiro turno. Aí eu fiquei sabendo da existência deles, mas enfim, eu sabia da existência deles, sabia que era uma empresa que estava prestando serviço para a campanha do Aécio, como tinham várias outras. A estrutura da campanha do Aécio no segundo turno era imensa, tinha equipe operando independente, tinha equipe que nem respondia à coordenação central, que operava por conta. Era uma estrutura gigantesca. Termina a eleição e eu volto para Santa Catarina, vim votar inclusive. Acho que foi a maior depressão da galera que tava... Porque assim, eu me converti à direita em 2004. Então eu conheci a galera que tava na oposição ao petismo, que vinha desde 2002. Esperou 2003, 2004, 2005, perdeu em 2006, perdeu em 2010, perdeu... E aí chega em 2014 e tudo levava a crer que ia dar. E aí perde por um fiapinho. Perde por um cabelinho. Perde por um pentelho. Foi muito triste, foi depressivo. No mesmo dia da derrota... O Alexandre estava depressivo lá em São Paulo e ele vai no Facebook e cria um evento. Se Dilma não sair, São Paulo vai parar. E foi dormir. Puto. Criou o evento para desopilar o fígado. No outro dia de manhã, acho que tinha 500, 600 mil confirmados já no evento. É assim que nasce o MBL. É assim que nasce o Movimento Brasil Livre. E eu vi isso tudo desde o início, porque eu estava na trincheira oposicionista ao PT desde o primeiro dia, porque eu vi um monte de merda acontecer nesse período, eu vi um monte de liderança merda, eu vi a campanha de TV de bosta que o Aécio fez naquele segundo turno, o tom pau mole do PSDB em 2006, em 2010, em 2014, e do nada surge uma esperança, surge algo diferente. Eu nunca botei fé naqueles protestos de 2013, muita gente se iludiu com aquela merda, eu nunca me iludi. Porque, como todo bom cara formado no marxismo, a gente aprende desde muito cedo. Não existe ação política sem direção. Não existe espontaneísmo. Não existe essa de o povo brasileiro vai mudar o Brasil. Vai porra nenhuma. Vai porra nenhuma. O povo não mudou nenhum lugar do mundo. O povo não mudou os Estados Unidos, o povo não mudou a Rússia, o povo não muda em lugar nenhum. O que mudam são elites. Elites que se organizam através de partidos. Dos mais variados tipos, das mais variadas formas. Mas no final é sobre isso. Uma pequena elite que organiza um partido e a partir daí toma o poder. E aí sim transforma um país. Então, 2013 não me iludiu porque eu vi uma massa amorfa, disforme, que foi pra rua só com ódio, mas isso aí, merda, é a mesma coisa. O fato é que com aquele evento o Alexandre deu start no MBL e aí o resto é história. O resto vocês sabem, tá no livro Não Vai Ter Golpe. Sugiro que quem ainda não leu, leia, quem ainda não comprou, compre, quem ainda não assistiu o filme, tá disponível no site do MBL. Um livro que eu vi ser escrito. Eu tava lá quando esse livro tava sendo escrito, eu tava morando com o Pedro, com o Renan e com o Alexandre, numa casa que eles tinham lá em São Paulo. Morei com eles por 3 meses. Eu tinha dito que eu morei com os 3 lá em 2018, foi a convite do Renan. As eleições estavam chegando, o Renan me liga um dia, o Alexandre também, conversei com os dois.
eu tinha passado por um momento muito difícil, meses antes, de grana. Assim, dificílimo. E eu postei um desabafo no Facebook. Foi uma coisa muito de desabafo mesmo. Meu Facebook era relativamente parado na época, eu não tava com nada andando. E eu escrevi, digo, a vida é uma merda, tá me faltando grana. O Renan me chama, pergunta quanto que eu precisava, eu dei o valor. O Alexandre fez o depósito, nunca foi cobrado, nunca me foi apresentada nenhuma conta. O Alexandre simplesmente fez o depósito. Coisa de 1 ou 2 semanas depois, o Renan me faz uma proposta de trabalho em São Paulo para fazer política lá com eles. E tinha surgido uma pré-candidatura presidencial. Eles precisavam de braços nessa pré-candidatura presidencial. Eu tinha feito a essa em 2014, então fazia todo sentido. Já tinha feito campanha de governador, já tinha feito um monte de coisa nessa altura. A proposta era muito boa e eu fui para lá. A pré-candidatura presidencial fez água um pouco antes do registro. Quem lembra de 2018 vai saber que eu tô falando de Flávio Rocha aqui. Fez água a pré-candidatura do Flávio Rocha. Kim e Arthur seriam candidatos. Eu tava por ali. E me surgiu uma proposta muito superior financeiramente ao que o MBL poderia pagar na época para eu coordenar a campanha do deputado federal. Eu tinha filho pequeno, 4 anos de idade. Eu tinha uma mulher a 800 quilômetros de distância vivendo longe porque eu tava lá por grana, para pagar as contas, para tentar trazer o sustento para casa, para resolver os problemas. Eu aceitei. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Renan, a Jéssica tinha ido me visitar em São Paulo, eu tava num hotel com a Jéssica no dia que eu saí definitivamente ali do MBL profissionalmente e fui tocar essa campanha de deputado, eu mandei a mensagem, o Renan e o Alexandre me ligaram logo em seguida. Obviamente exaltados, não felizes com a situação, mas a frase repetida pelo Alexandre no final foi umas 3 ou 4 vezes. Por que você não conversou com a gente antes? E aí no final eu fui obrigado a dizer, Alexandre, porque eu sei o tamanho do caixa do MBL hoje e eu sei que vocês não teriam como cobrir essa proposta. Eu sou pai de família, eu tenho filho pequeno, eu não posso abrir mão dessa grana agora, vai me fazer diferença. O fato é que eu abri mão dessa grana, 1 mês e meio depois. A campanha que eu assumi era uma zona, era um bilionário que não ligava para dinheiro, estava sendo roubado por pessoas muito próximas, eu fiquei puto, eu chamei ele ofereceu multiplicar meu salário e eu respondi a ele, eu lembro da conversa até hoje, na cobertura dele, uma cobertura gigantesca, monstruosa, um troço assustador. Eu tô sentado com ele tomando café, garçons passando, servindo, copeira. E ele diz, e se eu duplicar o salário que eu te pago? Eu disse, nem se você triplicar. A diferença entre nós é que você é um menino muito rico que vai terminar essa eleição, vai fazer um fiasco, e o meio político vai olhar para esse fiasco e vai dizer, ah, menino, tadinho, foi enganado. Os malandros da campanha dele enganaram ele, por isso a campanha foi um fiasco. Para mim, vão olhar e vão dizer, era um picareta. Não dizia que tinha feito campanha de governador, de deputado, de senador, de presidente do diabo, tinha dinheiro infinito e não conseguiu eleger. Então, obrigado pela oportunidade, tô indo. E avisei ao Renan e ao Alexandre, inclusive. Disse, ó, tô fora e tal. De qualquer modo, é óbvio que a relação ficou abalada. Eles sentiram como se tivessem sido traídos. Não foi uma traição. Foi só uma decisão pela minha sobrevivência. Foi só isso, nada além disso. Nós passamos aproximadamente 1 ano sem conversar depois disso. 2019 nós não nos falamos, não interagimos. Mais uma vez, vocês não vão achar nenhuma palavra minha, em lugar nenhum, que de algum modo desabone a conduta do MBL, que fale mal de alguém. E aí sabe quando que a gente voltou a se falar? Achei. Dia 10 de julho de 2020. 10 de julho de 2020. O texto diz o seguinte, mais uma página obscura da justiça brasileira. A vítima da vez é o MBL. Quem será o próximo? O dia começou com uma operação do Ministério Público prendendo os empresários Alessander Mônaco e Carlos Augusto Afonso e realizando busca e apreensão na sede do MBL. A acusação contra Afonso e Mônaco é de crime econômico contra empresas. O Ministério Público acusa o MBL de participar da lavagem de dinheiro desse crime. Vamos aos fatos por partes e com calma. Você certamente leu por aí que os crimes que Afonso e Mônaco são acusados estão na casa dos 400 milhões. Bom, se eu li e entendi direito, o MP fez uma salada dos diabos justamente para gerar essa confusão. Porque 400 milhões também é o valor de supostas dívidas fiscais da família Santos, fundadores do MBL, oriundas de muito antes da criação do movimento e de problemas empresariais. Meu amigo Renan Santos, inclusive, já tratou disso em entrevistas.
Parece um caminhão de dinheiro, coisa de deixar a gente multimilionária, certo? Acontece que a realidade é menos glamurosa. Renan e seu pai Mário tiveram empresas. As empresas faliram. Eles tentaram seguir adiante com novos CNPJs. Impostos se acumularam, foram corrigidos pela inflação, geraram juros e multas. E então chegou-se aos tais 400 milhões, ainda discutidos judicialmente. Note que ninguém faturou nada. Empresas que faliram com a crise econômica deixaram de pagar impostos. Adiante. O MP usa esse gancho para gerar manchetes e confusão. É um método lavajatista em ação. Soterra-se a pessoa ou entidade de acusações, gera-se a condenação pública e depois tenta-se provar algo. Aí o MP usa uma narrativa surgida dos esgotos bolsonaristas. As doações ao MBL durante suas lives seriam para lavar dinheiro. Por isso, o MP usa como indício diversas doações feitas por Alessander durante as lives. Acontece que lavar de dinheiro é uma via de mão dupla. O dinheiro entra sujo na lavanderia, que seriam as doações, e tem de voltar limpo. Nem na nota sobre a operação e nem nas acusações até aqui o MP oferece qualquer indício, por mínimo que seja, nesse sentido. Fez-se a salada, temos a operação. O MBL certamente passará meses se explicando. O estrago está feito. E isso na antessala de uma eleição municipal em que o candidato do movimento Arthur Duval, o Mamãe Falei, aparecia cada vez mais competitivo. É forçoso reconhecer que o próprio MBL já aplaudiu e defendeu esse método lavajatista de conduzir a justiça. Mas é aquela merda. Um dia sempre volta. Voltou. O que não faz do MBL menos vítima ou mais culpado nessa história. Quem será a próxima vítima? É assim que eu termino meu texto e eu vou rodar mais um pouquinho aqui para vocês verem as curtidas. Prestem atenção no número de likes e de compartilhamentos. 19 likes, 5 compartilhamentos. Não era glamuroso defender o MBL nessa época. Não gerava like, não gerava engajamento. Era a época de derrete MBL, era a época do bolsonarismo indo pra cima, do MBL sendo xingado de comunista, de perder 200 mil inscritos num único dia de lives, do Arthur entrar em live e desabar 200 mil inscritos no canal 10 minutos depois que ele tinha entrado no ar. Não era glamuroso, não era bonito e eu tava lá, mesmo sem falar com eles há mais de ano. Porque se tem algo que eu prezo na vida é a lealdade. E quando rompimentos acontecem, já me aconteceram muitos. Rompimentos, voltas. Quando rompimentos acontecem, só uma atitude decente para homem. Mulher é lavadeira mesmo, tá no normal. Pode fazer fuxico, ir reclamar com as amigas, é o esperado. Viado também. Ele tem esse comportamento afeminado, então vai fazer fuxico, vai fazer fofoca, vai gerar intriga. Agora, de homem, quando há ruptura, só se espera uma coisa. Não dá pra falar nada de bom, não fale nada. Não tem nada de legal pra dizer sobre o outro, fica quieto. Porque um dia o outro te serviu. Porque um dia o outro te abriu portas. Porque um dia o outro te ajudou. Uma das coisas que mais me incomodou desde sempre, na ruptura do Fernando Feriado, finado Fernando Feriado, que ninguém nunca mais ouviu falar, foi justamente a ingratidão. Um favelado que não tinha onde cair morto, que a mãe queria proibir de ir no MBL porque ele tinha que ser empacotador de supermercado, que ele ia ganhar um salário. Renan e o Pedro foram falar com a mãe dele para convencer ela de que o MBL daria futuro para ele. Sai do modo que saiu. Eu acho isso muito nojento. Eu acho isso muito baixo. Eu acho isso muito mesquinho. Então passamos sim um tempo sem conversar, mas a relação fica preservada porque de lá também não veio nada. O Renan não saiu gritando aos quatro ventos, aquele bisoto traidor filho de uma puta, safado, nos abandonou aqui bem quando a campanha do Kim e do Arthur ia começar. Não teve isso também. Foi uma via de mão dupla, porque lá também tem homem. O Alexandre não saiu me xingando por aí, não saiu choramingando, não saiu espalhando fofoquinha. O mesmo vale pro Pedro. O mesmo vale pro Kim. O mesmo vale pro Arthur, que já tava lá também. Com quem gravei um vídeo maravilhoso. E ali eu sempre conto para as pessoas próximas que me perguntam como é o Arthur. O Arthur fora da câmera, o Arthur fora do personagem, Mamãe Falei. O Arthur que não é mais deputado, mas diferente do que era deputado. E eu digo, eu não conheci ninguém tão disciplinado, dedicado e focado. Bom, o Arthur não bebe, né? O Arthur é maromba. E isso reflete na ética de trabalho dele. O texto era sobre a Revolução de 32, um assunto que ele não dominava. Ele pegou o texto e ficou um dia inteiro em cima daquela bosta no final do dia. E assim, não era só ler. Era ler, era assimilar, era interpretar. Era ler, assimilar e interpretar. Se ele precisasse gravar 10 vezes, ele gravava 10 vezes. Ele precisasse reler 10 vezes, ele relia 10 vezes. Uma das éticas de trabalho mais invejáveis que eu já vi na minha vida. Um dos seres humanos mais sérios. Ninguém, absolutamente ninguém disse um ai sobre mim. Não teve fofoquinha, não teve intriga, não teve nada. O que houve foi um desencontro de caminhos. Eu fiz uma opção naquele período por pegar dinheiro porque eu tinha que sustentar minha família.
Depois, quando eu vi que a opção era equivocada e que me geraria problemas, abri mão de dinheiro. Não foi a primeira, certamente não foi a última. Teve outras depois disso, não envolvendo a MBL, mas me envolvendo. Quando valores, quando a minha reputação profissional, a minha reputação pessoal entram em jogo, não tem dinheiro no mundo que compre. Não tem dinheiro no mundo que compre. E por tudo isso, desde que eu comecei a fazer lives, é recorrente. Aí é uma confissão de caráter muito pessoal minha. Eventualmente, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, eu olho pro faturamento do canal, e penso, que diabos eu estou fazendo da minha vida? Desde que eu comecei esse canal, eu não tenho mais final de semana. Eu não tenho mais rotina. A minha rotina atual envolve um trabalho que eu tenho compromisso de segunda a sexta. Eu tenho que produzir alguns roteiros, enfim, dar uma orientação para um determinado cliente. De segunda a sexta. Por 3 horas pela manhã. Trabalho maravilhoso. Me paga praticamente o faturamento do canal. Só esse emprego. Eu tenho outro cliente, político, que eu tenho que brifar. Emprego mais maravilhoso ainda, eu brifo ele 2 vezes por semana. É o que preciso. Me paga, basicamente, o faturamento do mês no canal. Eu teria mais tempo para abarcar mais clientes. Eventualmente chegam clientes até mim. Já chegou gente do bolsonarismo me oferecendo cliente, de tudo quanto é lado. É só pegar. É só abrir mão das horas que eu dedico todo santo dia aqui pro canal. É só não fazer live. E aí a live movimenta hater, a live movimenta gente imbecil, gente burra, gente que você fala, o céu é azul. Bisotto negacionista nega que existam céus pretos. Direita não é esquerda. Bisotto diz que os lados se odeiam. E assim vai. Distorção, incompreensão. E tem um fenômeno que eu conheço desde 2018. Desde que eu fui morar com o Renan, com o Alexandre e com o Pedro. A natureza do movimento Brasil Livre é ser um movimento muito jovem. Já amadureceu, já foi pior. Houve um momento em que era um movimento quase adolescente. Já tá bem melhor. Já tem mais figuras tarimbadas. Os próprios jovens lá de trás envelheceram, graças a Deus. O Kim é um exemplo. O Kim nasceu velho, né? O Kim tem alma de velho. Melhorou. Mas ainda tem muito jovem. E aí qual é essa constante que eu vejo lá desde 2018? O adolescente, o jovem, não é de graça que eu repito aqui o tempo inteiro que ele tem que acabar. Porque sim, ele tem que acabar. Só há uma solução para o adolescente, para o jovem, é ficar velho. É abandonar os vícios da juventude. É trocar punheta por sexo. Sexo de verdade, com mulher, casado. É se ocupar, é ter um emprego, é ter boleto para pagar. Aí ele não tem tempo para bancar a Maria Lavadeira. Não tem tempo para ficar fazendo fofoquinha. Não tem tempo para ficar semeando intriga. Tem com o que se ocupar. Mas nós ainda temos muitos jovens. E aí parece que eles decidiram que a missão deles é ser a KGB do MBL. São eles que vão abrir os olhos do Renan pro bolsonarista infiltrado prestes a trair o movimento. O Bisotto bolsonaristou. Vem cá, gente. Eu moro em Santa Catarina. Minha vida toda eu passei nesse estado. Vocês têm ideia de quanto dinheiro eu já perdi por não ser bolsonarista? Vocês têm ideia de quanto esquema eu já perdi por não ser bolsonarista? De quanto negócio bom eu já deixei de fazer por não ser bolsonarista? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia que eu podia estar fazendo um canal bolsonarista patrocinado pela Havan? Se eu quisesse? Eu sou jornalista, modéstia à parte, eu comunico razoavelmente bem. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um conhecimentozinho de política razoável também. Poderia prostituir meu cérebro, meus valores, minha consciência e simplesmente bolsonaristar. Se o objetivo fosse um jeito ainda mais fácil e rápido de ganhar dinheiro, teria virado deputado lá em 18. O muro estava baixinho em 18. Bastava eu ter chego no PSL e dito que eu queria ser candidato. Não precisava de mais nada. Porque eles não tinham candidato, porque eles não preencheram a chapa inteira. Que é um partido nanico. O governo do estado, cheio de cargo que eles não conseguiam preencher porque não tinha quadro. Podia ter pego um puta emprego. Podia ter mandado a Jéssica para a Secretaria da Educação. Algum cargo de segundo escalão na Secretaria de Estado da Educação. Tava sobrando. Que não tinha nenhum do PSL. Que, repito, era um partido nanico, que não existia, ganhou o governo.
Eu poderia ter me tornado bolsonarista em 2022 com a desculpa de que não, contra o PT não dá. Eu fiz oposição ao PT a minha vida inteira. Só que tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Em 2018, o Arthur e o Kim fizeram campanha colado com o Bolsonaro no final do primeiro turno. Eu fui crítico lá porque eu era crítico do Bolsonaro, vocês sabem desde quando? Alguns de vocês talvez sequer fossem nascidos. Desde 2012. Meu primeiro pau no Bolsonaro em rede social era em 2012 no meu Facebook. Mantive dando pau no Bolsonaro em 2013, em 2014, em 2015, em 2016. Aliás, deixa eu pegar um texto aqui que eu mandei para um amigo. 30 de junho de 2016. Vamos fazer uma estimativa bem para baixo da intenção de votos do... Vou colocar isso aqui na tela também para não dizerem que eu estou inventando. Só um pouquinho. Vou colocar isso aqui na tela. Tá aí na tela. Texto meu de 2016, publicado no Facebook, 30 de junho de 2016. Vamos fazer uma estimativa bem para baixo da intenção de votos do deputado Jair Bolsonaro nas sondagens presidenciais para 2018. Digamos que ele tem apenas 5% dos votos. Considerando os votos válidos em 2014, foram 100 milhões, seria algo como 5 milhões de brasileiros dispostos a votar no deputado fluminense. Desses 5 milhões, não há um único infeliz disposto a ir ao Supremo pedindo cassação para Glauber Braga, Jean Willis, dentre tantos outros que votaram mencionando facínoras. Palpito que um processo bem fundamentado e com a devida publicidade acabaria com a ação em perseguir Bolsonaro, que tomou conta das instituições brasileiras. Notem, prestem atenção na data, 30 de junho de 2016. Em tempo necessário. 2 pontos. É absurdo que um não eleitor e sequer simpatizante de Bolsonaro como eu tenha que sugerir o óbvio. O que estava acontecendo aqui quando eu publiquei isso? O Bolsonaro votou pela memória do coronel Carlos Brilhante Ustra. E o Jean Willis, o Glauber e mais uma meia dúzia de vagabundo esquerdista queria caçar ele, alegando que ele estava defendendo torturador. Eles votando em nome de Che Guevara. Aquele gay retardado votando em nome de um homofóbico que mandava viado pro paredão. Retardado, demente, psicótico. Mas eles queriam caçar o Bolsonaro. O que eu digo ali? Que o Bolsonaro vinha sendo perseguido pelas instituições, porque era uma sequência de microprocessos, sempre de algum juiz esquerdista, de algum promotor esquerdista, que ia atrás do Bolsonaro a troco de nada. O que tudo isso produziu no fim do dia? Bolsonaro eleito em 2018. Construiu a narrativa do mito, do homem perseguido pelo sistema. Em 18 eu tenho laudas e mais laudas escritas dizendo que vai dar merda. Deixa eu pegar mais uma aqui que eu avisei que ia dar merda. 29 de agosto de 2019. Deixa eu colocar esse. De 2018, perdão. 2019 ele já estava eleito presidente. Tá aí na tela. 1989. Um candidato carismático, sem partido, sem quadros e sem sustentação política, que defendia a direita contra as violações morais e totalitárias da esquerda, é eleito presidente da República. 2 anos depois ele sofre impeachment e a direita fica de fora do debate nas 3 décadas seguintes. 2018, surge um novo candidato carismático, sem partido, sem quadros e sem sustentação política, que defende a direita contra as violações morais e totalitárias da esquerda. Curiosamente, a mídia mainstream, toda ela de esquerda, comete uma série de, abro aspas, erros, fecho aspas, que parecem facilitar em tudo a eleição do dito candidato. Deduzam o resto. Eu estava dizendo isso aqui em agosto de 18. Em setembro, o Arthur foi atirar com o Eduardo Bolsonaro no estado de São Paulo. O Kim foi num encontro com a família Bolsonaro e tirou fotos com o Jair, inclusive. E não havia o que eles fizessem, eu não estou criticando nem o Arthur e nem o Kim. Porque eram candidatos de direita numa eleição ultra polarizada em que o eleitor queria o comprometimento de candidatos de direita com a candidatura do Jair. Fizeram certo. Não cometeram erro nenhum. Ah, mas e aí por que romperam 6 meses depois? Eles não romperam. Vamos ser franco. Vamos falar o português claro aqui. Carlos Bolsonaro fez questão de chutar pra fora toda e qualquer sombra que pudesse tirar dele o mínimo micropoder que fosse. Foi assim com Gustavo Bebiano. Gustavo Bebiano não era do MBL. Foi assim com o General Santos Cruz. O General Santos Cruz não era do MBL. E foi assim com o próprio MBL. Carlos Bolsonaro queria reinar sozinho. Ele tinha certeza que tinha ganho aquela eleição sozinho.
Que ele e o pai não precisavam de mais ninguém. Afinal, eles tinham a presidência. E aí, eles chutaram o MBL. Eu sei o que o MBL passou na mão do bolsonarismo. Ninguém me contou, eu vi. Eu passei coisas parecidas com as quais o MBL passou. Renan teve celular grampeado, foi seguido por Agenda BIM. O Kim teve celular grampeado, foi seguido por Agenda BIM. O Arthur teve celular grampeado e foi seguido por Agenda BIM. A vida virou um inferno, contas foram reviradas. Teve essa operação conduzida, que eu li agora há pouco, do Alessandro Mônaco e do Carlos Augusto Afonso, conduzida por um promotor de 5ª categoria bolsonarista de São Paulo, usando o dossiê de um vagabundo mais desqualificado ainda, deputado estadual, que um assessor de 5ª dele produziu. Eu entendo a postura atual do MBL em relação a Jair Bolsonaro. Eu entendo perfeitamente. A divergência nossa está em diagnosticar. Mas eis que eu leio o Twitter de Renan Santos, e o Twitter é de 20 e poucas horas atrás, e ele deu um resumo quase exato daquilo que eu penso. Quase exato daquilo que eu penso. Vou ver se eu consigo encontrar esse tweet do Renan. O Renan é um twitteiro ativo. É difícil, hoje ele tweetou bastante sobre a seleção. Deixa eu ver se eu acho esse tweet, que eu acho importante, que ele resume muito do que eu penso sobre tudo isso. Reta final de um julgamento esburacado, de um golpe patético de um animal. Tudo deu errado por aí. O mero fato dessas duas coisas existirem e conviverem como supostas antíteses, ambos autoritários que julgam defender a democracia, já mostra que a democracia de fato não existe mais. É óbvio que o julgamento é ilegítimo. Por mais que você odeie o Bolsonaro, por mais que você queira o Bolsonaro preso, por mais que a sua relação subjetiva com o Jair Bolsonaro seja ruim, não há como negar em nenhum mundo que esse julgamento é uma farsa. Não há julgamento justo quando um comitê partidário se reúne para julgar seus adversários. Não há. É como acreditar que houve justiça revolucionária em Cuba, depois que Fidel Castro venceu. Ou na China, da Revolução Cultural de Mao Zedong. Ou na Rússia stalinista. Teve gente que se enganou com os processos de Moscou. New York Times cobriu os processos de Moscou, de Stalin, que só serviam para expurgar o partido, para prender velhos camaradas, para mandar para cadeia gente que tinha feito a Revolução Russa. O New York Times cobriu como se fosse um julgamento justo, com direito ao amplo contraditório, com direito à defesa. Acreditaram na farsa montada por Stalin. Eu até acredito que gente muito burra ainda acredita na farsa da STF. Continua sendo uma farsa. É a burrice excessiva que impede de enxergar. É um comitê político adversário julgando seus adversários derrotados. Ah, mas se o Bolsonaro tivesse vencido... Bom, se meu pai tivesse uma buceta, eu teria duas mães. Se minha mãe tivesse um pau, eu teria dois pais. O fato é que meu pai só tinha um pau e minha mãe só tinha uma buceta, eu nasci. O fato é que o julgamento é uma farsa. O fato é que as instituições não estão funcionando. E não é de hoje. Como eu também já repeti milhões de vezes aqui, milhões de vezes nas minhas redes sociais, e não vou me cansar de repetir. Elas não funcionam desde o mensalão. Quando o Zé Dirceu, deputado cassado sem qualquer foro, foi julgado pelo STF. Quando o empresário foi julgado pelo STF. Quando o STF virou uma bodega de tribunal de comarca e deixou de ser corte constitucional. Ali as instituições morreram. Continuaram morrendo durante a Lava Jato, com delação premiada sendo arrancada a fórceps por prisão preventiva que não terminava nunca, sem qualquer um dos requisitos da preventiva serem atendidos. Tem que colocar outro aqui, só um pouquinho. Pronto, tá aí na tela. 16 de outubro de 2013, o problema é o judiciário. Enquanto vocês falam mal do Renan, não é o dos Santos, que eu nem conheci em 2013, é o Calheiros mesmo. Enquanto vocês falam mal do Renan, o STF aprova o aborto de anencéfalos, matéria claramente legislativa. Enquanto vocês falam mal do Henrique Alves, era o presidente da Câmara na época, o STF caga em cima da Constituição e muda o que o texto constitucional definiu muito claramente como sendo uma família. Enquanto vocês ficam histéricos com o Sarney, o STF dá mais uma cagadinha em cima da Constituição e transforma um regulamento interno, os infringentes, em algo superior à própria carta que deveriam proteger. Enquanto vocês ficam pedindo, implorando desesperadamente para o Zé Dirceu ser preso, o TSE e toda a Justiça Eleitoral decidem quais políticos podem e quais não podem continuar na atividade.
Se a preocupação é com a democracia, olha só, 2013, o Bisotto falava da preocupação com a democracia. O perigo não está no Congresso. E mesmo o executivo petista representa um perigo apenas residual. O que ameaça o arranjo democrático brasileiro hoje é um poder. E só 2013, repito, 2013, o judiciário. Que os nossos políticos tenham bagos para peitá-lo, antes que seja tarde demais. 2013. Prendemos 3 ex-presidentes da República... 4, perdão. Errei a conta. 4 ex-presidentes da República depois disso. Sabe quantos presidentes dos Estados Unidos foram presos na história? Nenhum. Ai, mas lá a corrupção... Teu cu, filho de uma puta. Estuda história, retardado. Um dos países com mais ladrão na presidência da história. Um monte de ladrão passou pela presidência nos Estados Unidos. Um monte. Negociatas imensas, bilionárias feitas no Salão Oval. Sabe quantos foram presos? Nenhum. Eles entendem a importância da representação. Eles entendem que o presidente da República não pode ser preso por qualquer juizeco. Que a política não pode se submeter à burocracia. É óbvio para qualquer um que estude minimamente democracia. Eles entenderam. Aqui no Brasil, falar obviedade se tornou ofensivo. Ainda mais quando você é um adolescente punheteiro cheio de espinha na cara, a lá Paulo Cogos, fedendo a Cheetos, que nunca passou perto de um peitinho macio, consumidor de OnlyFans. Aí é difícil entender a realidade. Resta se sentir o próprio agenda KGB. O Renan segue o meu Twitter e lê absolutamente tudo que eu escrevo. Também me segue no Instagram. Sabem quantas vezes o Renan me pediu, desde a edição número 0 da Valete? Me orientou sobre o que eu podia ou não escrever? Nunca. Sabe quantas vezes o Renan ligou pra mim e reclamou de algum posicionamento meu? Nunca. Esquece o Renan. Alguém do MBL? Ninguém. Há uma relação muito clara há anos, não é dias, anos, que o Renan repete pelo menos uma vez por semana: o Bisotto não é porta-voz, o Bisotto não fala pelo MBL, o Bisotto é nosso amigo, o Bisotto escreve na Valete, mas ele não é porta-voz, ele não fala pelo MBL. Eu repito toda santa vez aqui nas minhas lives: eu não falo pelo MBL, essa é a minha opinião. Mas as Marias lavadeiras têm que ir lá. O cozinho coça demais. A coceira não passa enquanto não for lá. Olha, Renan, esse Bisotto vai virar bolsonarista, hein? Olha, eu tô acompanhando a live dele. Ele vai virar bolsonarista. Por que vocês não vão dar meia hora de cu com o relógio parado? É esse tipo de coisa que a cada 2, 3 meses me faz refletir que diabos eu estou fazendo aqui. Porque é como se eu estivesse falando para paredes. Não para seres humanos providos de capacidade cognitiva mínima. Bate e volta, bate e volta, bate e não entende. Bate e continua infernizando. Bate e continua vivendo no mundo de Nárnia. Que planeta que vocês vivem? Vocês já se deram conta do tamanho do MBL enquanto movimento político? Já pararam para pensar nisso? O MBL tem um deputado federal. Um. De 513. De milhares de deputados estaduais, o MBL também tem um. Eu não sei se tem outros, talvez esteja cometendo uma injustiça, mas quase certeza que é só o Guto. E esses querem sair caçando treta com gente que defende o movimento há 10 anos. Que quando não tava falando com o Renan, quando não tava falando com o Alexandre, quando não tava falando com o Kim, vai pra internet pra defender nos piores momentos. Quando esse bando de moleque punheteiro tava com o cozinho coçando, ai que grosseiro que o Arthur falou, eu tava defendendo o Arthur em público. Eu defendo os meus amigos. Mesmo quando a gente se desentende. Mesmo quando a minha leitura da realidade é uma e a deles é outra. Porque são meus amigos. Lealdade. Espírito de tribo. Agora, não existe espírito de tribo com esse cu piscando o tempo inteiro querendo bancar a Maria Lavadeira. Maria Fifi. Cresçam. Dito isso, eu quero dizer pra vocês por que eu não abandonei e por que eu não abandono. Eu deveria. Financeiramente, me seria muito mais produtivo cuidar dos meus negócios. Financeiramente, seria muito mais produtivo não dar opinião nenhuma em rede social, porque eu vendo pra bolsonarista, pra petista, pra MDBista, me torno um profissional, olha lá, João Santana, o atual agora, o Sidônio Palmeira, e vou vender serviço, vou viver disso e fico milionário. Pra mim seria muito melhor, mas por que eu não faço isso? Eu não faço isso por causa do menino que entrou em contato comigo semana passada. Eu vou evitar dar maiores detalhes da história pra vocês não identificarem. Senão vocês vão acabar identificando na bolha quem é o menino. É um menino com uma vida muito, muito sofrida, desgraçada. E ele tava pra fechar um emprego.
E ele me fez uma pergunta absolutamente simples, fácil, consegui resolver rápido, inclusive pelos amigos que esse canal me proporcionou. Acionei um deles, meu parceiro de longa data, e pedi orientação, ele me passou a orientação e passei pro menino. O menino me agradeceu com tal sentimento. Foi Deus que te colocou na minha vida, Bisoto. Eu não tenho pai, eu não tenho nenhum amigo mais velho para quem perguntar, eu não tenho nenhuma figura masculina. Eu não sei o que você viu em mim para me responder, muito obrigado. Era só uma dúvida simplíssima, não fiz nada de extraordinário. Mas a gratidão expressa não tem dinheiro que pague. É uma história de uma moça, mãe solteira, e um belo dia ela disse: voltei para a igreja por causa do jeito que você fala da tua fé. Quem sou eu para falar de fé? Quem sou eu? Quem sou eu para falar da igreja? Mas consegui. Não foi a única. Eu ainda tô nisso por causa do meu querido amigo Gabriel Farias, que vive numa favela no Rio de Janeiro controlada por facção, que não tem internet em casa porque as facções cortaram, e que foi campeão, recordista de coleta de assinatura para o MBL, para a criação da missão. Que cada vez que eu falo em fazer um encontro, os encontros são sempre aqui em Santa Catarina, teve um em São Paulo, ele dá um jeito de sair de Niterói, na puta que pariu, do meio da favela, e vem parar aqui, e participa do encontro. E trabalha, e estuda, e 8 e tanto da noite, quando eu tô abrindo a live, tá ali o Gabriel, é o primeiro a comentar. Tá ali dizendo: tô dentro do ônibus assistindo a tua live. É por causa do Clube Ouro, é por causa do Clube Prata, é por causa das amizades que se formaram, de negócios que foram feitos. O Vinícius Barros, dono da Bitfly, fala o tempo inteiro: você não faz ideia do quanto o teu público é fiel, o quanto teu público gasta, o quanto teu público comparece. É só por isso que eu não desisto. Mas eu tô há 10 anos engolindo essa porra de Maria Fifi. Desde que o MBL surgiu, 1 milhão de oportunistas já passaram pelo movimento. Vão lá, chupinham, usam para crescer rede, aprendem como é que faz rede social, no outro dia estão fora, no outro dia viram bolsonarista, passam a atacar o movimento. E aí vocês vêm aqui e me enchem o saco. Que todas, absolutamente todas, 100% das vezes que vou falar do movimento é para defender. Kim Kataguiri, melhor deputado do Brasil. Guto Zacarias, melhor deputado estadual do Brasil. Tá faltando o quê? Rola na bunda de vocês. É isso que tá faltando. Não é outra coisa. Sobre o julgamento do Bolsonaro que tá na thumb. É uma palhaçada. Lula teve 8 habeas corpus. 8! Sabem quantos que o Bolsonaro teve? 0. Lula protelou o processo da primeira à última instância. Os fatos são teimosos. Bolsonaro é vítima de uma injustiça. Ah, mas ele queria um golpe. Quem que negou isso? O cara quer um golpe a vida inteira. O cara fala isso desde que ele ganhou a primeira eleição dele de deputado em 1990. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Precisa discutir isso? Que o Bolsonaro queria um golpe? É a razão da existência do cara. Fazer um trabalho que o regime não fez, matar 30 mil. Queria, mas fez? Não fez. Era o presidente da república, porra. Chefe das 3 forças. Aí vocês têm que ficar inventando delírios. A assembleia do alto comando que impediu. Pelo amor de Deus, gente. Vocês sabem quando que o Bolsonaro foi informado que não haveria golpe nenhum? Querem saber a data exata? Eu vou dar a data exata pra vocês. 7 de setembro de 2021, Jair Messias Bolsonaro foi avisado. Nem tenta que você vai se fuder. E o aviso não foi nacional. E o rapaz que foi lá pra Brasília escrever cartinha, que humilhou ele descendo de dentro do avião da FAB como se o presidente fosse, com direito à guarda presidencial, esse rapaz foi lá, depois de conversar com outro rapazinho, de quem ele era amigo desde o governo Barack Obama, um tal de Joe Biden, que tava na Casa Branca. Bolsonaro sabia que não poderia dar o golpe. E a ordem não veio daqui. O enquadro não veio daqui. Não teve assembleia nenhuma de alto comando, não precisava de votação nenhuma. Isso os delirantes em volta, e aí o Bolsonaro faz um negócio que eu acho que é sacanagem. Não custava nada ter dito pros mais próximos. Gente, não dá. O Heleno sabia que não dava. Esse é o outro que sabia. E que foi dizer lá pros manifestantes em Brasília que o ladrão não ia subir a rampa. Velho irresponsável. Velho irresponsável. Ele sabia, tanto quanto o Bolsonaro. Veio o diretor da CIA aqui, se reuniu com ele e com o Bolsonaro. Ele sabia que não teria golpe nenhum. No dia 30 de dezembro, na última live que realizou na condição de presidente da República, Bolsonaro faz um chamado para que seus manifestantes se desmobilizem. Frouxo, é verdade. Pusilânime, é verdade.
Muito abaixo do tom que precisaria, dada a circunstância que o país vivia naquele momento. Também é verdade, mas ele fez. Ele disse: o Brasil não acaba no dia 1º de janeiro. Não é com terrorismo que nós vamos derrotar eles. Não é com violência, não é com radicalismo. E disse mais: eu vou chefiar a oposição ao governo Lula. Bom, o cara que estava dando um golpe, ele não vai chefiar a oposição ao governo dele, né? Ainda destacou que o povo estava mais consciente do ponto de vista dele. Para mim, só está cada dia mais doente, cada dia mais fanatizado, cada dia mais gadaiado. Mas, segundo ele, estava mais consciente que seria mais fácil fazer essa oposição. Bolsonaro estava na Disney enquanto o tal do golpe estava rolando. Um golpe sem tanque, sem armas. Não tinha um 38, porra. Os caras tentaram dar um golpe de Estado sem ter um 38 na mão. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito sem um 38. E aí vocês querem que, para satisfazer a sanha de vocês... Porque também é uma gente primária, diria que com pensamento de símio. Vocês sim. Não meu querido amigo Frutuoso. Foi algo só de um jovem arrogante. Mas é o pensamento de um macaco. Não consegui entender o óbvio. Que o macaco ele só entende a tribo. Então, o pensamento dissidente... Meu Deus, a tribo está sob risco. Há um pensamento dissidente. Não. O risco é fazer análise de conjuntura errada. O risco é tomar as decisões políticas baseadas numa análise de conjuntura errada. Isso é arriscado pra um caralho. Isso sacrifica a tribo inteira. Isso mata todo mundo. Isso enterra todo mundo. Agora, tem uma ideia que tá expondo o óbvio, além de tudo. Eu só tô expondo o óbvio sobre a situação de Bolsonaro. E estou dizendo a mesma coisa que eu digo desde 2013. E que, graças a Deus, nenhuma das lideranças do MBL nunca me patrulhou por isso. Nunca me questionou por isso. Nunca me pressionou. Nada. Zero. No auge da Lava Jato, quando o lavajatismo dava voto, dava engajamento, dava like, eu batia na Lava Jato dia e noite. É óbvio que o MBL não me convidou pra nenhuma live, não me colocou em nada, mas ninguém veio me torrar a paciência. Renan não foi pra live dizer que eu era traidor porque eu tava dizendo que a Lava Jato era uma merda. Não teve Maria Futriquinha pra jogar a militância pra cima. Respeito. Sempre teve, sempre vai ter. Sempre terá. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.